Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos iniciando mais um programa Palavra de Luz e Vida. No nosso último encontro, nós vimos como que as coisas foram concorrendo para que o coração de Saul mudasse, como de fato mudou. Até o seu tio ficou encucado com a mudança de Saul. Onde vocês foram? O que aconteceu lá? Saul resumiu falando que o profeta, que era Samuel, tinha dito que as jumentas foram encontradas, mas não falou nada sobre a profecia de que ele seria rei. Este encontro da semana passada foi o capítulo 10, do versículo 1 ao 16. O nosso encontro de hoje é o restinho do capítulo 10, é o versículo 17 ao 27. Aí nós fechamos o capítulo 10. Se você tem a Bíblia, abra e acompanhe o programa. Se não tem, ouça atentamente a palavra. Eu tenho certeza, no programa de hoje, o Senhor tem uma palavra para você. Palavra de luz e vida. Continuemos a história. Tá bom, hein, gente? Cada dia uma coisa nova vai acontecendo. Do versículo 17 ao versículo 27, que é o nosso encontro de hoje, a minha Bíblia traz o título Eleição de Saul. Então vamos acompanhar o que aconteceu. Samuel convocou o povo diante do Senhor em Masfa. Assim fala o Senhor, Deus de Israel: Eu vos tirei do Egito, livrei-vos das mãos dos egípcios e de todos os reis que vos oprimiam. Vós, porém, rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos salvou de todos os males e de todas as tribulações, e dissestes: Estabelecei um rei sobre nós. Pois bem, ponde-vos por ordem de tribos e de milhares, e apresentai-vos diante do Senhor. Veja que até este momento, somente Samuel e Saul sabiam de tudo que estava acontecendo. Saul não tinha contado para ninguém que Deus o queria como rei. E ao contrário do que você pode estar pensando, mas cadê a coroa? Cadê o trono? Saul não queria. Saul estava com medo de liderar. Liderar não é fácil. Estar à frente não é fácil. Tomar decisões não é fácil. Mas eu acredito muito numa palavra, com certeza você já ouviu. Deus não escolhe os capacitados. Pelo contrário, Ele capacita os escolhidos. Claro, humanamente falando, Saul não tinha condições de ser rei. Ele era um buscador de jumentas. Mas Deus vê além. E para que as pessoas não falassem com Samuel: Samuel, foi você que escolheu Saul. Mas que história que é essa? Que Saul vai ser rei? Então Samuel, ele reúne todas as tribos, diz que o pedido será atendido, eles querem um rei, e um rei lhe será dado, e ele então chama as tribos. Aqui, a leitura, depois você pode ler, fizeram um sorteio. Qual a tribo que chegaria mais à frente? A tribo de Benjamim. Qual a família?
a família de Cis. Qual a pessoa eleita? Saul. Entendeu como que o processo foi feito? Deus continua a confirmar a sua escolha. Mas na hora que saiu sobre Saul, versículo 21, a escolha caiu enfim sobre Saul, filho de Cis. Procuraram-no, mas não o encontraram. Oh, mas se Deus escolheu, cadê o cara? Saul! Oh, Saul! Nada de Saul aparecer. Todo mundo estava lá, a multidão. Menos quem precisava, né? Aí perguntaram a Deus, perguntaram ao Senhor: haverá ainda alguém que tenha visto aqui? O Senhor respondeu: ele escondeu-se no meio das bagagens. Tinha num canto assim um tanto de mala, e tinha no meio das malas 2 zoinhos assim para fora. Quem é que está escondido ali no meio das malas? A hora que foram lá e tiraram as bagagens, quem era? Saul. Olha que interessante. Adão se esconde de Deus por medo, porque ele pecou. Saul se esconde não porque ele pecou, porque Deus o escolheu. Note que o ser humano gosta de se esconder de Deus, hein? Seja pelo pecado, seja pela eleição. Eles foram, pegaram Saul, trouxeram para o meio da multidão. Olha a altura do cara. Ele excedia em altura do ombro para cima. Todos que estavam na praça batiam no ombro de Saul. Imagina a altura do cara. Ele foi chegando assim, ó, todo mundo viu quem era. Muito alto. A cabeça, todo mundo estava no ombro dele. Aí Samuel toma a palavra e diz assim: vedes aquele que o Senhor escolheu. Não há em todo o povo quem lhe seja semelhante. E todos aclamaram dizendo: viva o rei! Viva o rei! Olha como que a história vai se desenrolando. Ô gente, deixa eu falar com você a coisa rasgada aqui. Deus tem promessa para você. Deus quer que você cresça na vida. Mas você tem que parar de se esconder no meio das bagagens. Há pessoas que estão escondidas dentro do quarto, com a janela trancada, cortina puxada, porta fechada. Você precisa se apresentar perante Deus, para que Deus te mostre perante os outros, para que você construa a sua história. Dirijo-me aqui a tantas pessoas deprimidas, sozinhas, tristes, desanimadas. Não se esconda. Não se esconda de Deus. Procure o Senhor. Não se esconda das pessoas. Eu tenho certeza, há pessoas que se preocupam com você. Saia do meio dessas bagagens, saia do meio dessas malas e se coloque. E ninguém, quando viu Saul, perguntou: é o buscador da jumenta? Não, o povo gritou: viva o rei! Deus mudou a história de Saul. Ele é capaz de mudar a sua história. E tem aqui os últimos versículos, olha que interessante. 2 versículos. Depois que o povo gritou viva o rei, Samuel explicou para o povo quais eram os direitos do rei. Ó, se vocês querem rei, Deus vai te dar um rei, e o rei é Saul, mas veja os direitos dele. Escreveu isso no livro e depositou o livro perante Deus. E despediu o povo:
cada um para sua casa. Atenção, Saul voltou também para sua casa, em Gabaá, acompanhado de homens valentes, cujos corações tinham sido tocados por Deus. Então, homens resolveram estar com Saul para protegê-lo, para servi-lo, mostrando que eles acreditavam que ali estava o rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que sempre tem os do contra, né? Sempre tem os complicados da história. Houve, porém, alguns homens maus que disseram: que poderá este fazer por nós? O rei é Saul? Ixi, nós estamos na água, o que esse cara pode fazer por nós? Por isso desprezaram-no e não lhe levaram presente algum. Mas Saul não fez conta disso. Saiba que quando você começar a crescer na vida, vão aparecer dois tipos de pessoas. Primeiro tipo, aquelas pessoas tocadas pelo coração de Deus, que te amam de verdade, que vão colaborar com você, que vão ajudar você, porque acreditam em você. Mas ao mesmo tempo, vão aparecer pessoas invejosas, que vão desprezar você, criticar você, falar mal de você, e vão dizer assim: o que essa pessoa pode fazer por nós? Como que termina o capítulo 10? Vou pôr o meu dedo aqui. Vou até pedir depois para filmar aqui. Mas Saul não fez caso disso. Deixa para lá. Deixa para lá quem não gosta de você. Deixa para lá quem fala mal de você. Deixa para lá quem tem inveja de você. Não faça caso disso. Se ocupe com a sua família. Se ocupe com aqueles que estão na sua vida para te fazer crescer. Na nossa vida, cada homem é chamado a fazer em volta dele círculos. Há homens que fazem um pequeno círculo e ele fica ali dentro. E ele cuida de si mesmo. Ele cuida das suas coisas. É uma pessoa que só pensa em si. Outros resolvem fazer esse círculo maior. Eles colocam ali também a sua família. Então ele se preocupa com a sua família, ele cuida da sua família, ele zela pela sua família. Ele e a família. Tá bom. Há outros homens que fazem o círculo ainda maior. E ele coloca também os seus amigos, os seus parentes. E ele cuida de si, ele cuida da família e ele ajuda os amigos. Mas existem na face da terra alguns poucos homens que fazem esse círculo enorme para cuidar de muita gente. São homens como Saul, que deixou de ser um buscador de jumenta para se tornar um rei de Israel. Aqui a pergunta: qual o tamanho do seu círculo? Ele é pequeno, que cabe só você? Ou seu círculo é um pouco maior, porque você inclui a sua família, mas somente a sua família, os outros que se danem? Ou seu círculo é ainda maior, porque aí estão os seus amigos? Mas eu te convido a fazer um círculo muito maior. Um círculo do tamanho do mundo, para cuidar de muita gente. Ajudar as pessoas.
e ajudar a muitos que você nem conhece e talvez nem conhecerá. Mas Deus haverá de recompensar a cada mão estendida, a cada lágrima enxugada, a cada sorriso despertado. Que você possa ter um coração novo, um coração como o de Saul. Se Deus foi capaz de mudar este homem por dentro, Ele é capaz de fazer a mesma coisa por mim e por você. Vamos tornar o nosso círculo grande. Vamos cuidar de nós, sem esquecer da nossa família, ajudando os nossos amigos e fazendo o bem sem olhar a quem. Deixe o seu comentário. Favorite este vídeo, nos ajude, isso ajuda muito o nosso canal. Compartilhe e diga, eu quero ler o seu comentário, o que Deus falou a você no nosso encontro de hoje. É o programa Palavra de Luz e Vida, levando até você uma mensagem de fé. Palavra